Eu preciso estudar durante o carnaval? Será que isso é uma máxima para todo mundo que é aprovado? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo até o final. Olá, meu futuro colega concursado. Sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia. E eu vou falar agora com você sobre estudos durante o carnaval, que normalmente é uma semana aí, são 3 dias pelo menos de feriados, emendado com um sábado e com um domingo, e que normalmente o brasileiro, adora esse feriado, né? É um feriadão maravilhoso que vem pra gente sacudir a poeira, beber muito pra quem é de beber, dançar muito pra quem é de dançar, ou beber e dançar pra quem é dos dois, não é mesmo? Muitas pessoas viajam e a gente curte muito o carnaval, é um feriado muito esperado pra nós brasileiros. Mas pro concurseiro, o concurseiro é outra espécie de brasileiro, ele não é um brasileiro comum. Se você é o concurseiro, você sabe disso. Sua rotina é diferente, você tem um compromisso de longo prazo com os estudos. E muita gente fala sobre Eu vou estudar no carnaval que nem um louco. Eu vou botar em dia toda a minha matéria. Só que aí começam, né? Um amiguinho liga, o crush liga. Vamos sair pra tomar uma. Vamos curtir um bloquinho de rua. Vamos fazer não sei o quê. Eu sei que nesse carnaval de 2022 a gente tá com várias restrições por conta do que a gente tem passado, né? Por conta do que o mundo tem passado nos últimos anos. Mas ainda assim, existem possibilidades de você fugir da rotina. Talvez um dos carnavais menos possíveis da gente fugir da rotina nos últimos anos foram esses 2 últimos carnavais e o próximo que a gente vai passar, mas é importante lembrar que sempre rola uma distraçãozinha ou outra, uma festinha dentro da sua própria casa, com seus familiares, com as pessoas que coabitam com você, mas eu acho que o importante é a gente se conhecer. Primeira coisa é, preciso estudar durante o carnaval? Acho que é a primeira resposta que tem que ser dada aqui. E eu acredito que isso depende muito de como tá a tua saúde mental, como que tá o teu cansaço. Será que o que você fez durante o ano novo e o Natal? Você estudou loucamente e agora já tá fazendo o efeito da fadiga do estudo contínuo? Até porque 3 coisas são as coisas talvez mais difíceis que se nota para que um ser humano consiga fazer. 3 coisas: emagrecer, economizar dinheiro e estudar em alto rendimento. São as 3 coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Porque do contrário, todo mundo seria magro, todo mundo seria rico, com uma poupança bem gorda, e todo mundo seria muito inteligente. E isso não é verdade, são 3 coisas muito difíceis da gente fazer, porque normalmente são coisas em que a gente primeiro se dedica, primeiro investe e depois de muito tempo, ou talvez só consiga ver depois de muito tempo, os frutos daquilo que você investiu, tanto em saúde do ponto de vista de emagrecimento, dinheiro, né, saúde financeira do ponto de vista de economia e também da sua capacidade intelectual do ponto de vista de estudos. É óbvio que isso tudo tem que ser feito de uma forma contínua e que não te gere estafas, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista nutricional e nem do ponto de vista mental. Então tudo isso tem que ser equilibrado. O que eu falo é, como é que tá teu ânimo para estudar no carnaval? Será que você não precisa desse momento para descansar? Eu falo do ponto de vista dos meus carnavais enquanto concurseiro. Existiram carnavais em que eu curti muito, viajei, fiz festa, bebi, nem levei livro. Mas houveram outros carnavais, principalmente os carnavais onde eu já tinha mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando, em que eu preferia, isso me fazia bem mentalmente, eu me dedicar durante aquele carnaval aos estudos e continuar na minha rotina, porque muitas vezes tinha um concurso muito próximo depois do carnaval, ou porque aquilo fazia mais sentido para mim, ou porque os rolês, né, que estavam se apresentando não eram tão atraentes assim, e na balança das minhas prioridades estudar era melhor. Então eu fazia o quê? Eu estudava durante o carnaval quando eu via sentido estudar durante o carnaval. E eu descansava durante o carnaval quando eu via sentido que eu precisava descansar, principalmente quando eu vinha de uma longa jornada de estudos e provas entre o Réveillon e o Carnaval. Então, por exemplo, se eu tivesse abrido mão
do Natal, do Réveillon, tivesse estudando, tivesse feito uma sequência de provas entre o Ano Novo e o Carnaval, eu usava o Carnaval como um descanso. Principalmente porque eu acho que todo mundo precisa de um certo, né, uma certa descompressão daquela pressão dos estudos constantes. Então, o que você tem que levar em conta é quanto tempo falta para a próxima prova depois do carnaval, porque você tem que estar em ritmo para conseguir fazer aquela prova. E também o quanto está a sua energia. Qual é o gráfico que você está na sua energia? Você está em um pico de energia ou você está numa baixa de energia? Você precisa desse tempo ou você realmente não precisa? Acho que a resposta sobre estudar ou não no carnaval depende de você. Ela está dentro de você, ela está dentro da sua rotina, qual é o seu planejamento. E isso me lembra que é importante a gente planejar os estudos, né? A gente ter um calendário anual onde você tem as suas provas lá, onde você vai intensificar os seus estudos, onde você vai colocar mais, se dedicar mais à lei seca, onde você vai se dedicar mais à jurisprudência, porque depende das bancas, dos concursos que você tem pela frente. Então, criar esse seu calendário anual vai fazer você ter muito mais consciência do momento em que você realmente precisa descansar, porque na sequência vem uma longa jornada de às vezes meses com provas em sequência em que você precisa estar num alto nível. E muitas vezes você vai ver que não é tanto necessário assim você estudar que nem um maluco, você pode se dar mais ao luxo de dar uma relaxada nos seus feriados preferidos, eventualmente até viajar, principalmente se você não for um concurseiro quebrado, como eu era, porque eu não tinha muitas condições de ir viajar loucamente, mas quando eu podia, eu fazia uma viagenzinha aqui, uma viagenzinha ali. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Você tem condições para fazer essa viagem? Será que as hospedagens, passagens de avião, inscrições de concurso não vão acabar tomando o seu dinheiro nos próximos meses? Então, tem a ver também com um pouco uma certa gestão, tanto da sua grana, quanto do seu tempo e da sua capacidade ou da sua energia naquele certo momento. Então, é isso que tem que ser levado em consideração na hora de você escolher se você vai estudar ou não nesse carnaval. E por isso, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. O que você vai fazer nesse carnaval? Você vai relaxar ou você vai estudar? Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber como é que tá mais ou menos a minha audiência aqui, você que tá me assistindo. Se você tá mais pro lado de que precisa desse descanso ou se você tá mais pro lado de que precisa desse up nos seus estudos ou desse tempo a mais de estudos que você vai ter durante o carnaval. Além disso, pessoal, eu queria dar uma dica também. Eu notava muito quando eu curtia o carnaval, às vezes eu queria fazer um carnaval híbrido, curtir um dia, dois e estudar os outros dias. E quando eu tentava fazer isso, eu notava o quê? Em qualquer época do ano, né? Que quando eu bebia, ou eu me passava um pouco da bebida, que é comum a gente fazer isso no carnaval, eu demorava mais dias para voltar aos estudos. Anos depois, estudando, lendo sobre o assunto, eu entendi não, na verdade eu aprendi que quando a gente bebe bebidas alcoólicas, a gente tem um pico de insulina no nosso corpo. E isso inviabiliza muitas vezes o nosso metabolismo, nos deixa indispostos, gera um monte de outras dificuldades de concentração, ressaca, dor de cabeça, enfim. Então, uma coisa que eu falo para vocês que é com certeza, maneirar na bebida, sem dúvida alguma, vai melhorar o seu desempenho nos concursos. Isso é uma coisa inegável, tá? Tanto é que nos últimos tempos, antes de eu passar, eu já tava com tanta gana de passar que eu nem bebia. Eu parei simplesmente de beber, nenhum dia da semana eu parei completamente para conseguir ter o meu desempenho máximo ali, conseguindo estudar o máximo de tempo possível. Comecei a cuidar melhor do meu sono, porque eu notava que eu rendia mais quando eu dormia bem, e isso o carnaval muitas vezes inviabiliza, porque a gente vai até tarde acordado aí, muitas vezes até nem fazendo festa, mas às vezes conversando com uma pessoa, curtindo a companhia de outras pessoas e acaba esquecendo da nossa saúde do sono também, que é importante para o nosso desempenho na hora dos estudos. Então, você tem que entender que você é um atleta de alto rendimento e que essas quebras de rotina e essas indisciplinas, como a gente pode dizer, elas vão ter um impacto
no seu estudo de alto rendimento. Isso é inegável. Então, se você é um atleta de alto rendimento e você quer entrar entre os primeiros, você tem que entender que exige-se uma dedicação que é maior que apenas o seu treino, que é o seu estudo, mas sim todo um ecossistema ao redor para você conseguir atingir o seu objetivo. Então, faça a mensagem final. Eu vou me despedindo de vocês. Vão aparecer outros vídeos aqui, ó, que vocês com certeza vão gostar de assistir. A gente se vê numa próxima e bora assombrar o examinador.